Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Para nós é um privilégio. Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu caminho rompendo em fé todos os dias. E hoje não é diferente ter esse privilégio de poder, junto com você. Meu Deus, irmão, é sério isso aqui? Nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma caneca dessa. Glória a Deus. Bênção. Que bom estar aqui, poder comemorar 27 anos, celebrar 27 anos de existência no ministério. E deu para ver que o ministério é marcado pela glória do Senhor. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. E até aqui realmente tem ajudado o Senhor, porque os sinais estão aí. Não somos nós, irmãos, que manifestamos os sinais são manifestados pelo Senhor e nós somos a ponte. Nós somos só a ponte. Ele é a fonte e nós somos a ponte. Mas também Ele é o destino de todas as coisas. É Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então tudo tem a ver com o Senhor. E muito obrigado, pastor Fábio, pastora Tânia, por ter essa coragem de nos trazer para cá. Glória a Deus, fico muito feliz. Vocês não se responsabilizam por nada, né, pastor? Mas depois vocês têm o trabalho de consertar, tá bom? A vida dos irmãos, estava todo mundo em paz, congregando, recebendo a bênção, a vitória, estava tudo certo. Aí vem um rapaz lá de Arapongas, estraga tudo. Não, irmãos, essa é a missão e o desafio do evangelho desses dias. É nos tirar dessa zona de conforto. Deus é especialista em causar uma desilusão em nós. Quem nos ilude, irmãos, é o inferno. Mas quem quebra essa ilusão é Deus. Amém? Você crê nisso? Como diz o pastor, meu nome é Celso, venho lá de Arapongas. Estou com a mulher mais bonita que tem em Arapongas, irmãos. É a loira mais bonita que tem lá. É a Gia. Há 40 anos nós somos casados. Vamos fazer 41 anos. 41 anos esse ano. É isso, Gia? Glória a Deus. Fica de pé para a gente conhecer. Ó, irmãos, pode apreciar com moderação, tá bom? Glória a Deus. Nós somos casados há 41 anos, temos 4 filhos, 3 cachorros, 4 calopsitas e um papagaio. Tudo isso tem lá em casa, irmãos. E os 4 filhos são casados e temos 6 netos. A família cresceu, graças a Deus. E pregamos o Evangelho de Cristo, fomos chamados para isso. O chamado nunca foi meu, sempre foi do Senhor. Porque se for meu, eu vou querer fazer do meu jeito, né, irmãos? O chamado é dele, ele que conduz todas as coisas. E quando o Senhor nos chamou, nós estávamos em estado terminal, viciado em cocaína, em crack, há 21 anos atrás. Em estado terminal, a morte já tinha vencido a vida, pesava 48 quilos. De frente e de lado você via a mesma coisa. E tão magro que era, irmãos. Deus viu os frutos na semente. Quando Ele nos chamou, irmãos, nós éramos só a semente. E Deus já tinha visto os frutos que nós íamos estar gerando através da vida que Ele nos deu. Hoje, por exemplo, Ele já tinha marcado esse dia para nós estarmos aqui. E não há outro, irmãos, para nós tributarmos a honra e a glória a não ser o Senhor. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o cerne do Evangelho. A Bíblia só fala de um homem, só de Jesus, irmãos. Só do Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a razão de todas as coisas. Eu creio que nesses dias nós temos que aprender a abrir a Bíblia não para ler. Antes da resposta, irmãos, vira para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele: você está preparado para ouvir tudo isso?
Vamos gostar do pastor, que o pastor é bacana, ele só vai despertar a gente. Eu acredito que nesses dias nós temos que abrir as Escrituras, não para a gente ler, mas para ela nos ler, para nós sermos encontrados aqui dentro. O que de você tem aqui nas Escrituras? Você já procurou você dentro das Escrituras? Porque ele escreveu a seu respeito sem que houvesse nenhum dos seus dias. Mas o fato é que nós não nos encontramos aqui dentro. Nós abrimos para ler, nós temos que abrir as Escrituras para ela nos ler. Para que ela possa nos ler. Nós, por onde nós temos andado, nós temos ensinado. Por vários anos nós fomos aculturados a carregar a glória de Deus. Irmãos, eu não consigo carregar a glória de Deus. Você não consegue, é a glória de Deus que te carrega. É ela que te baliza, é ela que te conduz em todas as coisas. Então a minha oração é que Deus pegue você aqui essa noite, desperte não uma palavra nova, mas a palavra que Ele já tinha colocado dentro do teu coração. Eu costumo dizer, irmãos, que uma leitura bíblica no seu tempo verbal já te dá muita revelação. Pegou essa? Falei rápido? Uma leitura bíblica no teu tempo verbal já te dá muita revelação. Amém? Eu creio que eu estou diante de um território que foi marcado pelo Senhor. Alguns anos atrás. Se não for 27 anos, foi mais. Mas eu acredito que esse território foi marcado pelo Senhor. Para quê, pastor? Para receber pessoas, mas para enviar pessoas. Não basta nós termos um templo bonito, irmãos, e receber pessoas, enchendo de pessoas, e elas continuar vazias. Elas precisam se encher de Cristo, mas deixa eu dizer uma coisa. A terra aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém aguardando você. Por isso que Ele nos chamou de carta viva, escrita e selada por Deus. Para quê? Porque tem alguém esperando a gente para nos ler. E não é mais pelo que nós falamos, e sim pelos nossos comportamentos. Do Evangelho você só tem o que você pratica. Do Evangelho você só tem o que você pratica. Porque quando você pratica, alguém é ministrado, alguém é tocado. O Evangelho encontra um espaço para fluir através da sua vida, mas ele tem um endereço, ele tem um objetivo, ele quer pegar alguém. O Evangelho, irmãos, é um pão sem fermento. Ele cresce todo dia, irmãos. É porque o nosso pão precisa ter fermento para crescer, não é verdade? Mas o Evangelho não, o Evangelho é sem fermento. Ele cresce todo dia. Para ficar mais simples, é igual pernilongo. Quanto mais você mata, mais eles aparecem, irmãos. É assim. Nós precisamos enxergar o Evangelho com essa mente, com essa visão. E certamente nós vamos cumprir a missão que foi estabelecida por Deus para a nossa vida. Então agora olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: você foi chamado para uma missão. Você está aqui nessa terra por uma missão. Tem uma missão, irmãos. Nós não estamos aqui por estar. Nós não estamos aqui para buscar a bênção, a vitória, a conquista. Deus até dá essas coisas para a gente, irmãos. Mas o que Ele quer mesmo é que você o tenha como único e suficiente Senhor e Salvador. Ele quer que você o possua para sempre. Ele quer o seu centro da sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou com o irmão aqui, meu irmão, acabei de ganhar um irmão aqui agora, que vai me ajudar a tanger. Tem alguma agulha aí para nos ajudar? Enquanto o irmão nos conduz à adoração, curva a sua cabeça, fala: Senhor, me leva para esse lugar onde a sua voz, ela é clara, ela é evidente. Aquela voz de muitas águas. Aquela voz que quando o Senhor fala, a minha alma cala e o corpo também, mas o Espírito, ele vivifica. O Espírito se conecta.
O Espírito te ouve, compreende e comunica, Senhor. Fala com Ele, fala com Ele. Dá para Ele essa honra. Dá para Ele o louvor. Sim, meu Rei. Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Ah, Senhor, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, Senhor, isso é um fato. O trono e ao Cordeiro seja louvor, seja honra a meu Rei, Senhor da minha vida, Senhor da nossa casa, Senhor de Paranavaí, Senhor do Paraná, Senhor do Brasil, Senhor das nações. Nós tributamos a Ti, Senhor, o louvor e a honra, o do século. Declare isso. Isso, libera isso, irmãos. Ele colocou isso dentro de você, para que você liberasse isso para Ele. Isso, essa é a adoração que o Senhor busca em você. Alma anseia por Ti. Sabe, irmãos, nós não estamos sofrendo por aquilo que nós não temos. Nós estamos sofrendo por aquilo que nós achamos que não temos. Pega isso, irmãos. Achamos que não temos. Eu gosto muito de lembrar do Salmo 23 no original. O original do Salmo 23 não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O original, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque se você tiver Ele, você tem tudo, irmãos. E quando você tem tudo, o que sobra? Se você tem tudo, você tem tudo. Se você tem Ele, você tem tudo. Lembra disso. Nós não estamos sofrendo por aquilo que não temos, e sim por aquilo que nós achamos que não temos. Essa é uma geração que tem que aprender a possuir, não só buscar do Senhor. Porque tem coisas que você está buscando que Ele já te deu há muito tempo. E Ele está esperando você possuir. Toma posse. É como esse templo, hoje tem uma escritura desse templo. E tem um nome lá. Mas Deus deu isso antes da fundação da terra. Mas alguém teve que ir lá e fazer a escritura, é meu. Tomou posse. Então as suas orações a partir de hoje mudam. Não ora para Deus te dar. Ora para você aprender a possuir o que Deus te deu. Toma posse. Possua. Amém? Eu fiquei discernindo o ambiente, buscando em Deus aqui, irmãos, o que ministrar. Eu lembro muito bem, irmãos, eu nunca fui buscar uma palavra para Deus ministrar. Eu fui buscar o entendimento da voz do Senhor, ouvir o Senhor com o que Ele vai ministrar. E para isso eu não preparo uma palavra.
para isso nós temos que se preparar, porque a palavra está pronta. Ela já está pronta, irmãos. Nós que precisamos se preparar. E Deus me pegou essa semana, está tão fresquinho, irmãos, você vai pegar em primeira mão. Ele me pegou meditando em Lucas 15, encontramos umas pérolas aqui. Lucas 15, abre você comigo que trouxe a sua Bíblia. Eu vou começar a partir do verso 22. Fala de 3 parábolas, eu explico isso para você e a gente entra no centro daquilo que Deus quer revelar para o nosso coração, para a cidade. A menor visão de Deus é uma cidade, irmãos. Deus não tem compromisso com uma denominação. Deus tem compromisso com uma cidade toda. Se ele encontrar um justo aqui, irmãos, ele não destrói essa cidade, mas ele evangeliza essa cidade. A cidade toda é tocada através da vida de um homem. Que isso aconteça aqui hoje. Você saia daqui doido, apaixonado por Jesus. Amém? Olha o que diz Lucas capítulo 15. Eu vou ler o verso 22 até o verso 25, até o verso 24. Diz assim o texto: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Eu estou lendo na Almeida. Essa é a NVT, né? Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Isso, né, Gi? Está lá? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você conhece esse texto, essas parábolas? E eu gosto muito de ensinar sobre isso. Quando você for ler um texto na Bíblia, comece do primeiro versículo, para você entender todo o contexto. Deus sempre permitiu que escrevesse a Bíblia. Deus é o autor, escritor tem vários, mas ele é o autor da Bíblia. Amém, irmãos? Então, procure saber com quem Jesus estava falando e para que ele estava falando. Está sempre nos primeiros versículos. E no primeiro versículo desse capítulo 15, Jesus está falando aos publicanos e aos pecadores. E ele vai contar a parábola para essa turma. Os fariseus ficavam de longe, murmurando. Os fariseus e os escribas ficavam murmurando de longe. Mas Jesus não para naquele que murmura, aquele que reclama. Jesus vai sempre dando continuidade naquilo que ele começou. Deus não é um Deus de iniciação, Deus é um Deus de conclusão, amém, irmãos? E aí, sempre procure entender isso. Ele vai falar por parábola, ele fala 3 parábolas nesse capítulo. As 3 parábolas elas se juntam. A parábola da dracma perdida, ou seja, a dracma que se perde dentro de casa, e fala da ovelha perdida, que também se perde, mas se perde fora de casa. E aí ele vai fechar na parábola do filho pródigo. Quem lembra desse texto? Capítulo 15, do filho pródigo. 2 irmãos, e nós insistimos em chamar esse menino de pródigo. Amém, irmãos? Até aí, concordamos? Deixa eu tomar um golinho aqui. Agora, é um texto tão rico, irmãos. Nós fizemos no Mevan, há 2 anos atrás, um seminário com 9 ministrações só sobre Lucas 15. E essa semana eu encontrei outras coisas que não encontrei nesse seminário. Eu chorei bastante, fui ministrar com os meninos algumas coisas sobre esse texto. E aí ninguém conseguiu ficar de pé, todo mundo ficou chorando. Eu não sei, mas eu creio que Deus vai pegar você aqui essa noite. Eu creio, porque a palavra ela tem o poder de nos pegar por dentro. E aí ela não consegue ficar lá dentro só, ela vem para fora.
As lágrimas vêm, o corpo começa a tremer, dá um arrepio, a cabeça fica, meu Deus, o que é isso? Esse é o poder que a palavra tem, irmãos, de não mudar a nossa vida, mas de transformar a nossa vida. E é interessante que em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, você conhece o filho que pega os bens, parte dos seus bens e sai para gastar absolutamente, e depois fica duro, sem grana, gasta tudo, está comendo com os porcos. Quem lembra que ele estava comendo com os porcos? E quem lembra o que ele estava comendo? Alguém lembra? Estava comendo lavagem. Que tipo de lavagem era? Alfarroba. Você sabe o que é alfarroba? Alfarroba é um tipo de planta que só dá no deserto. Cortavam elas e faziam um tipo de lavagem e dava para o porco comer. E ele estava lá comendo. Uns falavam bolota, lembra? Tem uns textos que falam bolotas de porco. Mas era alfarrobas. Era uma planta que dava no deserto e triturava isso, cortava em pedaços e dava para os porcos comer. E lá a luz se acende. Porque assim, tem lugares que nós vamos caminhar na nossa força e não vamos chegar em lugar nenhum. E lá a luz vai se acender, viu, irmãos? Por isso, eu já ouvi muito pregador dizer assim, a última palavra é a de Deus. Quem já viu isso? Quem já falou isso? Eu já falei. A última palavra é de Deus. Não é, irmãos. Sempre foi a primeira. É nós que deixamos para ouvir no final. A gente espera as coisas se perder, sair totalmente do nosso controle, ver tudo acabado. Não, mas Deus ainda tem uma palavra para mim. A última palavra é a dele, é que vai prevalecer. Não, a primeira palavra foi a dele, irmão. Ele escreveu este livro, que você fechado é um livro, com ele fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando. Há mais de 2000 anos atrás, tudo que você precisa ter, ser e saber está aqui. Tudo. Então não é a última palavra. E esse filho pródigo, você vai conhecer outro pródigo aqui nesse texto. Ele está lá comendo aquela comida, desesperado, começou a pensar, puxa, na casa do meu pai, os servos comem melhor do que eu estou comendo aqui. Eu vou me levantar daqui, eu vou sair dessa condição. Irmãos, tem lugares que você entrou que Deus não vai tirar você de lá. Embora Ele tenha poder para tirar você de lá. Mas tem lugares que você entrou e você que vai ter que sair. Eu costumo dizer, irmão, que do deserto Deus te tira. Mas da Babilônia, quem tem que sair é você. É você que tem que sair de alguns lugares que você entrou sem consultar o Senhor. Ele, me levantarei daqui e irei ter com meu pai. E vou falar para ele, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra... E faz um discurso, prepara. Quem já preparou o discurso para falar com Deus? Ninguém, irmão, eu já preparei, irmão, vários, meu Deus do céu. Irmão, eu fazia cara de choro, para ver se comovia ele. Não faz isso para mim, pelo amor de Deus. Você não fez isso? Nunca fez? Faz para você ver. Ele gosta que você faz. Só que ele fala não. Ele fala, não vou fazer. E você acaba de chorar, de fazer toda aquela cena e Deus continua, não vou fazer. Até que depois ele fala, vou fazer só dessa vez. Por isso que Mateus 7, 21, 20... Mateus 13, 12, 13... Pedi, batei, buscai, lembra? Ele manda você insistir com ele. É para você insistir. É igual você fazer com o teu filho. E aquele filho, vamos voltar para Lucas 15, ensaiou um discurso. E o pai estava na porteira esperando aquele filho. E quando o filho chega, ele chega com argumento, falando um monte de coisa. E o pai fala... Olha para o servo, não olha mais para ele. E nós acabamos de ler. Traz para cá uma roupa, uma túnica para ele. Traz um anel, nós vamos colocar no dedo dele. E uma sandália para os seus pés. Todos eles têm um significado. E mata também o melhor novilho que nós temos aqui.
E vamos fazer uma festa e vamos celebrar, porque este meu filho que estava morto reviveu. Estava perdido e foi achado. Irmão, a história desse menino acaba aqui. A história desse menino acaba aqui. E depois entra a história do outro menino que estava em casa. Que não saiu de casa para gastar, trabalhar, fazia tudo certinho, dizimava, ia no culto. Dava glória a Deus na igreja. Ia para o ensaio, lavava, arrumava as cadeiras. É aquele cara que estava fazendo tudo dentro de casa certa. Quando ele vê o outro irmão, o pai fazendo a festa com o outro irmão, celebrando, porque sempre tem alguém para vir contar para você o que você não quer ouvir. Sempre vai ter alguém, irmãos, que vai vir contar para você o que você não quer ouvir. Que vai causar dentro de você um impacto. E aquele irmão veio uma fúria, e ele vai chorar para o pai. Pai, o que você está fazendo? Eu sempre estive aqui com você, você nunca me deu nada. Nunca me deu nada para me gastar com meus amigos. E o pai fala. De novo o pai fala. O pai primeiro abraça o filho que veio, que voltou, celebra. E de novo o pai trata o outro filho que está emburrado, bicudo, chateado. Chegou agora e quer sentar na janela. Ele vai lá e fala, meu filho. Eu fico imaginando a voz suave do pai. Meu filho, tudo que eu tenho é seu, meu filho. É tudo seu, meu filho. E o texto acaba, irmãos. Acabou o texto. Arrumamos a história do filho que foi, se perdeu e voltou. E agora nós temos um filho reclamando. E parece que só tem isso nesse texto, não é verdade? Mas algumas coisas me chamou a atenção, irmãos. O filho pródigo que voltou. Eu fui buscar saber o que significa a palavra pródigo. Você sabe o que significa a palavra pródigo? Quem sabe? Menos os pastores aí. Pode descer, pastor? Pode? Pode descer? Vou tomar mais uma. Alguém sabe o que significa a palavra pródigo? Sabe? Irmão, ajuda, não me deixe sozinho, não. Eu sou visita, gente. Por favor. Ninguém sabe aqui o que significa a palavra pródigo? Um dos significados da palavra pródigo é esbanjador. Gasta tudo que tem. Esbanjador. E eu olhando para aquele menino, falei, meu Deus, esse menino pródigo, mas ele alcançou perdão, o pai fez uma festa para ele. Esse menino não pode ser pródigo. Que ele voltou para casa. Sabe quem que eu encontrei pródigo nesse texto? De Lucas 15? O pai. O pai é o maior esbanjador nesse texto. O esbanjador, pastor, ele esbanjou amor. Ele amou o que saiu, que voltou. E ele amou o que estava dentro de casa reclamando do outro que tinha voltado. A igreja precisa ser como esse pai, porque é assim que o nosso pai é conosco. Nós precisamos ser esbanjador no amor. Nós precisamos ser pródigo no amor. Parece que quem erra no nosso meio não tem mais espaço. As pessoas erram, a gente começa a colocar defeito, não serve mais para andar com a gente. Não, irmão, nós só estamos aqui dentro porque um dia ele esbanjou amor por nós. Nós só estamos aqui porque o amor dele foi de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele esbanjou amor pela minha vida, pela sua vida. Que pai é esse? Eu fiquei pensando, irmãos, se nós entrarmos nesse nível de amor, a gente não se ofende mais. Nós não ofendemos mais e não nos defendemos mais. Porque o amor tudo pode. O amor tudo supera, tudo suporta. O amor não ensoberbece, o amor não tem interesse próprio, mas o amor é eterno. O amor dura para sempre, irmãos. É isso que está faltando para a gente precisa começar a aprender o que é o amor. Não é gostar, irmãos. Porque tem dia que a gente gosta, tem dia que a gente não gosta. Depende do que faz conosco. Mas o amor não, irmãos. O amor suporta todas as coisas. O amor não ensoberbece, o amor não tem interesse próprio. Por quê? O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa.
Que pessoa, pastor? Essa pessoa que está dentro de você. Eu costumo dizer que Deus não visita a gente, Ele habita em nós. Como que Ele vai visitar alguém que Ele entrou dentro para morar? Ele entrou dentro de mim e passou a habitar dentro de mim. Ele entrou dentro de você e passou a habitar dentro de você. E Ele está todo dia gritando, deixa eu sair um pouquinho para fora. Deixa eu ser o teu olho, deixa eu ser a tua boca, deixa eu ser os teus ouvidos. Deixa eu ser a tua mão. As nossas orações na manhã, irmãos, quando nós nos levantamos, era obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou. E aonde o Senhor quer ir? O que o Senhor quer fazer? Porque parece que a nossa oração é assim, Deus, abençoa o meu dia, abençoa o que eu vou fazer, abençoa ali. Deus é aquele cara que está na linha de produção e tem que cumprir o que nós estamos pedindo para Ele. Não, irmãos, Ele tem o governo da nossa vida. E Ele quer que você governe com Ele. E aí, irmãos, eu fiquei pensando um pouco mais sobre esse assunto. Eu encontrei um outro irmão ali, nesse texto. O irmão que ficou em casa. O irmão está dentro de casa. Acho que tinha culto todo dia lá na casa desse pai. Todo dia. Mas o irmão mais velho nunca sentiu falta do irmão que saiu. Como pode? Nós não sentimos falta dos irmãos que andou com a gente? Como pode você não sentir falta do irmão que não é da sua denominação? Do irmão que não conhece Jesus? Puxa, eu cheguei até aqui, Ele transformou minha vida, Ele me tirou, Ele me deu vida nova, me tirou de onde eu estava, como eu estava, mas me amou tanto que não me deixou onde eu estava. E me trouxe para Ele. Como pode eu estar aqui agora e não sentir falta dos meus irmãos? Irmão, nós estamos dentro de casa. Qual foi o dia que você sentiu falta de um irmão? Aquele irmão nunca falou nesse texto do irmão que tinha saído onde estava, mas o pai não. A Bíblia diz que o pai todos os dias ele ia esperar ele na porteira, todos os dias. Ficava lá na porta esperando. A Bíblia diz que ele avistou de longe. Irmão, para mim, esse pai foi lá e falou, eu não vou correr o risco daquele cabeção vir aqui no meu lugar, porque ele pode encontrar esse menino e esse menino voltar. Porque ele nem se lembra do irmão, onde está dormindo, o que está fazendo. Eu creio, irmãos, com a minha mente santa, que esse pai acordava todo dia dizendo, vai ser hoje, ele vai voltar. Ele vai vir e eu vou abraçar ele. Irmãos, como pode um irmão ficar dentro de casa sem um irmão e nunca se lembrar dele? Cresceram juntos, comeram na mesma mesa, tiveram experiências juntos dentro de casa, talvez combinaram coisas que não era para ser feito e fizeram juntos, tinham segredos juntos, e aí o irmão vai embora, agora não serve mais, nunca se lembrou do irmão que foi embora. Esses dias eu pedi perdão para os irmãos da Igreja Católica. Eu falei, eu queria pedir perdão para vocês, por a gente falar de vocês, por nós acharmos que nós somos melhor que vocês, porque nós achamos que vocês são idólatras, mas às vezes a gente também tem ídolos aqui dentro. Vocês são nossos irmãos, e eu oro pela vida de vocês. Eu pedi perdão, irmão, porque a gente sabe apontar, mas a gente tem dificuldade para abraçar. Irmãos, como igreja, nós somos chamados para isso. Você não vai responder pelas suas justificativas, mas você vai responder pelo chamado que Ele fez para a sua vida. E Ele te chamou para amar como Ele te amou. Deus está te amassando esses dias, porque Ele quer usar você nos dias que estão por vir. Para que você aprenda o que é amar o Senhor. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos voltar, irmãos, para a essência do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Precisa de tanta coisa. A gente quer inventar um monte de movimento. Nós temos culto para tudo, né, irmão? Você já viu que a gente tem culto para tudo? Erramos até no português.
Porque não é o culto do homem, o culto da mulher, o culto da sogra, do sogro, da criança, não é deles. O culto sempre é do Senhor, irmãos. Sempre vai ser do Senhor. Deveria ser assim, o culto com os jovens para o Senhor. O culto com os homens para o Senhor. O culto com as mulheres, mas é para o Senhor. E a gente tem culto para todo mundo. Bíblia, então, irmãos, minha esposa vendia Bíblia. Achei uma livraria lá. Ela que me ensinou essas coisas. Tem Bíblia da criança, Bíblia da mulher, tem Bíblia da viúva. Tem Bíblia da viúva. Do vovô, tem a Bíblia do vovô. Eu vou ganhar uma dessas, tenho 6 netos. Vou ganhar uma Bíblia dessa. Tem Bíblia para todo mundo. Está errado, pastor? Não, não estou dizendo isso. O problema é nós termos tudo isso e não ter a essência, não ter a ligação da fonte, não ter o cerne do Evangelho, não ter o centro do Evangelho, que é Cristo. Porque eu não tenho Cristo quando eu falo. É quando eu manifesto. Assim como Ele manifestou na sua vida, na nossa vida. Eu não sei você, irmãos, mas Ele celebrou a minha vida quando eu não tinha vida. Porque nós fomos eleitos nele antes da fundação desse mundo. Para que, pastor, que Ele nos elegeu nele? Para ser santo, irrepreensível em amor. Agora, irmãos, que tipo de evangelho nós estamos reproduzindo para essa próxima geração? Eu vi as crianças aqui correndo para lá. Eu gosto muito de criança. E eu fiquei pensando, meu Deus, essas crianças não podem encontrar um evangelho falido. De alguém que andou e só está com uma bengala na mão ali, está dizendo, Deus é aquele velhão da cabeça branca, que quando você errar, Ele vai dar uma cacetada na tua cabeça. Não. Eu acredito, irmãos. Sempre eu falo isso lá em casa com a minha família. Vai chegar um dia que meus netos vão sentar e vão conversar entre eles. Aí eles já estão grandes, os netos já são grandes, talvez eu nem vou estar aqui. E eles vão contar um para o outro, o vovô trouxe o evangelho para a nossa família. O vovô conheceu Jesus, o vovô era pregador do evangelho, mas ele era apaixonado por Jesus. Eu acredito nessas coisas, eu vou estar vendo, irmãos, não aqui, mas na glória. Eu sonho com isso, eu sonho de ver as crianças indo em lugares que nós nunca fomos, manifestando o que nós poderíamos ter manifestado, provando a vida de Cristo como nós não provamos. Mas nós precisamos deixar eles na porta aberta para entrar. Uns quantos de nós às vezes sentamos à mesa? Não é o caso aqui, é lá em Arapongas. Paranavaí não acontece essas coisas não. Mas lá em Arapongas é terrível, irmãos. É uma benção, Arapongas. Sentam na mesa, antes de ir para o culto, tomar um café, e já vai falando do irmão, da irmã, fala mal de todo mundo, e os filhos ali ouvindo. Vou dar uma dica para o senhor, pastor. Quando alguém chegar aqui, para o senhor saber se estão falando bem do senhor ou estão falando mal. Vai nas crianças. Depende de como elas cumprimentar o senhor, você vai saber o que estava falando em casa. Arrumei para vocês agora, né, gente? Pegou? Mas o fato é, irmãos, nós estamos dentro, só para ficar aqui dentro. Irmãos, esse dia eu fui fazer uma oração lá e não é que a oração deu certo, irmão. Meu Deus, depois eu fui falar, e agora? Falei, agora segura a tua bronca. Eu falei, Deus, tem gente demais aqui, o Senhor podia mandar esse povo tudo para evangelizar na rua. Irmão, saiu 200 pessoas da igreja. Sério, tinha 400, saiu 200. E foi um efeito dominó, né, Gi? Cadê o irmão? Saiu. E o outro? Saiu também. Um nós vimos pela internet. Eita, agora, glória a Deus, eu estou aqui agora. Outros mandavam recado pelo WhatsApp. Mas o fato é isso, irmãos. Mas o senhor não ficou triste, pastor, porque a turma saiu da igreja? Não, irmãos. Eu tenho uma missão só de ensinar, de reproduzir o que as Escrituras têm me ensinado. Mas eu não sou dono de pessoas. Nós não somos dono de pessoas.
O problema é que quando ela sai, a gente fica de mal. Aí você vai descobrir que você tinha um sentimento de posse. Achava que as pessoas eram suas. Não, ele é só meu irmão. Agora, se ele foi para outro ministério, glória a Deus. O problema é quando ele sai e se afasta daquilo que é eterno. E a gente não ora mais por ele. Nós não oramos porque ele saiu e agora está no mundo. Aí vem a mão de Deus, joga praga ainda, irmãos. A mão de Deus vai pesar, porque Deus é fogo consumidor. É só você lembrar que Jesus morreu por você e ressuscitou por você. E quando ele morreu, você também deveria ter morrido com ele. Se não morreu, morre, porque só no Evangelho, irmão, só tem morte e ressurreição. Não tem mudança. Aí eu passei para crente. Não, não passa para crente. Você morreu e nasceu de novo. Tem que morrer e nascer de novo. Agora, essa é uma verdade. Nós estamos chapando o coco no culto, dando glória a Deus, e não clamamos pelos nossos irmãos que talvez não estão mais sentados com a gente. Ou irmãos que nunca sentou, trabalha comigo o dia todo. E eu nunca falei o que Jesus fez na minha vida, as experiências que eu tive com Cristo. Eu nunca tive a coragem de chamar ele para ir na igreja comigo, pastor. Nunca tive coragem de chamar ele para ir na igreja. Mas ele é teu irmão. Aquele que deu prejuízo para você também é seu irmão. E você deveria de orar e clamar pela vida dele. Porque parece que aquele que nos deu prejuízo não vai para o céu, só eu. Não vai para a eternidade, ou não vai ter experiência com o Senhor. Não... Irmãos, a igreja precisa voltar para o evangelho simples. Simples, irmãos. Jesus, o centro de todas as coisas. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Eu costumo dizer que eu sou a igreja, mas a igreja não é eu. Eu sou a igreja, mas a igreja não é eu. A igreja somos nós. É o coletivo, irmãos. Pessoas que passou pela sua vida e hoje já não está mais. Deus te chamou para você orar por ela, para você lembrar dela, para você pedir perdão por ela. Mas dá uma canção aí pra gente, meu filho. Me ajuda aí. Tem alguém aí na sua mente agora. Leva ela para o seu coração. Leva ela para o teu coração. E ora assim comigo, Senhor. Obrigado pela túnica. Obrigado pelo anel. Obrigado pela sandália. Obrigado pela mesa. Obrigado, Senhor, por aquele que estava morto e reviveu. Obrigado, Senhor, por aquele que estava perdido e foi achado. Obrigado, Senhor, porque temos o Senhor como nosso Pai. Toca a vida do meu irmão, Senhor, que nessa hora talvez está no confronto, talvez está com barreiras, talvez nessa hora, Senhor, as escamas ainda persistem nos olhos deles, mas Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela vida dele agora. Eu clamo, Senhor, eu clamo, toca, Senhor. Assim como eu fui alcançado, Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma. Eu oro para que ele seja alcançado, para que ela seja alcançada agora, em nome de Jesus. Mas tem a ver com ele. Uau! Não pare, irmão, não pare. Algo está rasgando no céu agora, a respeito dessa oração. Com ele. Meu Deus. Para o Pai, uma noiva para o Filho.
e os habitats noiva para o filho. Não tem a ver comigo, mas tem com ele. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, verso 28. Aqui está a grande comissão para a sua vida. Ou está a grande missão para a sua vida. Eu acredito na igreja de Cristo, irmãos. Não numa igreja interesseira, mas numa igreja que tem o Senhor como prioridade de todas as coisas. Uma igreja que entendeu realmente que nós somos uma família. E o meu irmão não é meu inimigo. O meu irmão é meu irmão. Aqui está o grande chamado para a sua vida. Eu gosto muito de falar sobre isso. Pergunto, quem não tem chamado aqui? Tem alguém que não tem chamado aqui, irmãos? Tem alguém que não tem chamado aqui? Eu vou dar um para você agora. Já. Para quem não tem chamado, eu vou dar um agora. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A minha pergunta é, quem habita em você? Você já entregou a sua vida para Jesus? Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, entregou? Então você está dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa voz que está dentro de você, ela está gritando assim. Isso inclui na fila de um banco, no teu dia a dia, seus vizinhos, isso inclui por onde você passar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, é impossível você aprender de Jesus e continuar pensando só em você. Não tem nexo, irmãos. Se eu estou aprendendo em Cristo, irmãos, eu não sou mais individualista, eu sou coletivo. Eu estou sempre pensando no próximo. Eu estou sempre estendendo as mãos e não o dedo. Porque Jesus não veio para condenar, ele veio para absolver. Ele não veio para povoar o inferno, ele veio para povoar o céu. E essa missão está dentro de nós, porque sou manso e humilde de coração. Irmão, aprender com Jesus e continuar na arrogância não tem sentido. Continuar na soberba não tem sentido. Aprendei de mim que sou. Você vai aprender de quem é. Irmãos, quer conhecer o caminho? Deixa o governo do caminho para quem já foi. Ou para quem é o caminho. Pega isso teu coração. E achareis descanso para a vossa alma. Irmão, a gente está agitado com tantas coisas. Distraídos com tantas coisas. Esquecendo do principal. Irmãos, no grande e terrível dia do Senhor, vai ser terrível para aquele que não cumpriu a missão, mas vai ser grande para aquele que completou a carreira, para aquele que guardou a fé, para aquele que combateu verdadeiramente o bom combate. Sabe o que é combater o bom combate? Não é com os outros, é com você. Irmãos, pega isso no teu espírito. Eu nunca conversei com ninguém pior do que eu. Eu nunca vi um cara que deu tanto trabalho como eu dei. Eu nunca encontrei uma pessoa tão difícil como eu. Pensa num cara grosso, igual um dedão destroncado, irmãos. Eu nunca encontrei ninguém pior do que eu. Porque a gente sempre está encontrando gente. Esse cara não vai. Não, irmãos, o evangelho não é uma janela. O evangelho é um espelho. Você não vai encontrar em ninguém o que você ainda não encontrou em você. Você precisa fazer checklist em você, não nos outros. Ô pastor, hoje é aniversário da igreja, por favor, para.
Eu sei, mas tem coisas que não pode mais continuar com a gente. Com a gente não, conosco. Tem coisas que não pode mais continuar conosco. Principalmente aquilo que não veio dele. Se nós estamos aprendendo com ele realmente, irmãos, nós não podemos continuar com os mesmos comportamentos que nós tínhamos antes. Porque é um comportamento antes que eu não tinha, e agora é um comportamento que eu tenho. Irmãos, eu me tornei mais doce, mais leve. Eu fui olhar no espelho, aquele cara que morreu. Eu falei, que cara terrível esse cara. Graças a Deus que ele morreu. Graças a Deus. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, Paulinho já ouviu essa, né, Paulinho? Pastor Paulo já ouviu essa. Como que o senhor conseguiu parar de usar drogas? Eu falo para as pessoas, mas eu nunca parei de usar drogas. Tem 5 minutos. Eu nunca parei de usar droga. Mas pastor, mas o senhor é pastor, o senhor usa droga? Não, eu não uso droga. Você perguntou como eu consegui parar de usar droga. Não consegui, não deu certo. Mas o senhor usa? Não. Como que é isso? É que aquele cara que usava droga, ele morreu. E esse aqui nasceu de novo. É novinho em folha. É nova criatura. É nova criatura. É possível nascer de novo. Se é para ele, pode aplaudir, irmãos. Se é para ele, pode aplaudir. Irmãos, sem ele, nada podemos fazer. Mas pensa num antônimo. Com ele, nós podemos todas as coisas. Com ele, nós podemos todas as coisas. Sem ele, fato, não podemos fazer nada. Mas nele, irmãos. Nele. Você coloca as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Você coloca a mão sobre aqueles que estão cativos, são libertos. Irmão, você prega o evangelho sem abrir a boca. Quem já pregou o evangelho sem abrir a boca? Irmãos, quantas experiências. Eu estou atravessando a rua, correndo lá no Nordeste. Chuva no Nordeste é difícil, né, irmão? Mas aquele dia choveu. E eu fui atravessando a rua, correndo. A hora que eu atravessei a rua, dei de cara com uma mulher, cabelo de coque, amarrado assim, com o vestidão lá embaixo, ela deu uma sapateada. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Ela falou, eita, homem de Deus. É como se uma luz estivesse atravessando essa rua. Eu vi ele em você. Eu falei, meu Deus. Senhor, eu não sou digno, Senhor. Meu Deus, eu não sou digno de ser visto, o Senhor ser visto na minha vida. Mas a sua graça é suficiente para o Senhor se revelar através da nossa vida. É a graça dele, irmãos. Para quem nasceu de novo, tem a oportunidade, irmãos, de manifestar ele sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Terminando o texto, nós estávamos, verso 30, do capítulo 11 de Mateus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, eu já fui moço. Tenho 60 anos, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, irmãos. Eu nunca vi. Eu me lembro quando minha mãe, Dona Delmontina, morreu com 84 anos. Eu olho para a Gi, porque ela sabe tudo. Ela me ajuda nas mensagens. A mãe morreu com 84 anos. Na semana que ela foi morrer, ela me chamou em casa na segunda-feira. Morreu na quarta. E falou, meu filho, estou voltando para casa. Eu falei, eu sei, mas o senhor já está aqui dentro. Ela falou, não, eu estou voltando de onde eu vim. Deus falou comigo. E eu orei pela sua vida desde quando você nasceu. Eu entreguei você para ele e ele disse que você ia ser um pregador do evangelho. E depois de 50 anos, eu estou vendo isso acontecer. 50 anos minha mãe orou por mim, irmãos. 50 anos. Ela orou para mim ser um pregador do evangelho. Irmãos, é tudo que eu não queria. Eu queria ser empresário. Cuidar das finanças, ganhar bastante.
Deus tirou essas coisas de mim e me chamou para o ministério da palavra. E sabe o que aconteceu, irmãos? Foi a maior experiência da minha vida. A minha mãe dizendo que estava indo embora com a missão cumprida. Quarta-feira ela morreu. Mas eu me lembro quantas vezes minha mãe sentou comigo na sala, numa cadeira, com a Bíblia aberta, sem ter... Nunca foi analfabetizada. Não sabia ler nada, só sabia ler a Bíblia. Abria a Bíblia, ela lia. Aí passou o tempo, eu cresci, comecei a estudar, entreguei minha vida para Jesus. Aí ela me chamava em casa, explica para mim esse texto. E quando ela disse que ela estava indo, que estava tinha cumprido a missão, eu falei, a minha mãe foi minha professora de teologia. Olha, minha professora de teologia foi minha mãe. Analfabeta, nunca foi para a escola, mas tinha revelação da palavra, tinha revelação do céu. E ela foi me ensinando, ela lia a Bíblia comigo quando era pequeno. E hoje eu estou manifestando o que eu aprendi com a mamãe. Irmãos, o evangelho dá certo quando você se submete à vontade plena e soberana do Senhor. Nunca vai ser do nosso jeito. Nunca, irmão, nunca. Sempre vai ser como Ele estabeleceu. Porque o meu jugo é suave. Eu não acredito que nós não vamos terminar o evangelho cansado. Eu vou terminar como Paulo. Guardando a fé. Sabendo para onde eu estou indo. Por quê? Porque o jugo dele é suave. E o fardo dele é leve. Nunca diga, estou cansado, não aguento mais. Se alguém dizer assim, irmãos, olha, eu estou cansado, não aguento mais, esse negócio de igreja, o pastor me chama para tudo, eu tenho que fazer tudo na igreja. Não é para Jesus que você está fazendo. Talvez é para você. Você só vai cansar naquilo que você faz para você, mas se é para Ele, Ele renova as suas forças. Ele renova as suas forças. Ele dá força ao cansado, irmãos. Então pense nisto. Não vou me alongar mais. Eu acredito que até aqui deu, você entendeu. O evangelho é simples, irmãos. Até a ciranda, a cirandia na presença do Senhor se transforma numa adoração, meu filho. Sério, pastor? Se estiver na presença dele, irmãos. Reveja hoje, você pai, você mãe e você irmão. Deus me trouxe de Arapongas aqui para te dizer para você. Lembra do irmão que saiu. Lembra dele. E trata ele como o pai te tratou. Com amor. Esbanja o amor. Seja esbanjador. Seja pródigo no amor. Nunca aponta o dedo para ninguém, irmãos. Mas sempre abra os braços para receber alguém. Deus não vai te colocar em lugares para você matar ninguém, mas Ele vai te colocar você em lugares para ser um instrumento de conciliação. Um instrumento de conciliação na vida daqueles que passarem por você. Você pega isso no teu espírito? Eu não sei quem, mas tem pessoas aí na sua mente que essa noite ele não vai ser incomodado, ele vai ser despertado. Porque enquanto ele está lá, você está aqui orando por ele. Enquanto ele está lá, você está aqui orando por ele. Sabe, irmãos, o tempo que eu usava droga, há 20 e poucos anos atrás, eu lembro que a minha esposa, a Gi, veio de uma família católica, família toda católica. E a Gi orava por mim, assistindo de madrugada aqueles programas de TV que passa de madrugada, das igrejas. Era da Universal, né? Pode falar o nome, né, pastor? É nossos irmãos também? É nossos irmãos. É nossos irmãos. E ela assistia à Igreja Universal e ela orava, pegava a camisa.
Aí depois me dava para vestir no outro dia, eu chegava drogado. Às vezes ela ia para a igreja, eu ficava pensando, ela está indo na igreja porque ela está afim do pastor. Eu acho que ela está de olho naquele pastor lá. Eu vou lá ver quem que é esse pastor. E ela ia, irmão, eu ficava bravo para ela não ir, mas ela ia. Eu lembro que um dia ela falou, vamos comigo para você ver. Eu falei, hoje eu vou ver quem que é o pastor que a minha mulher está afim. Eu vou descobrir. Cheguei lá, tinha um pastor com a mãozinha assim, mancava do pé e da mão, e não sabia falar, irmão. Pensa num cara inteligente. Falava tudo errado. Eu falei, ela não vai me trocar por esse cara, não. Não, ela continua afim de mim. E eu sentei numa cadeira, e ela disse para mim, olha, todas as vezes que eu vim aqui neste culto, eu sempre deixei essa cadeira vaga e dizendo, Senhor, traz ele aqui um dia, para ele sentar aqui nessa cadeira do meu lado. E eu estava lá 21 anos atrás, sentado nessa cadeira por uma mulher que estava orando quando eu estava usando droga. Irmãos, a oração do justo, ela pode em todos os seus efeitos. Sabe por que não está acontecendo? Porque você não está crendo. Você precisa orar e crer. Não ora com cara de coitado, ora com cara de quem tem autoridade. De quem é bravo, irmãos. Eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Eu sei que essa leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que o Senhor preparou para aqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Eu estou no propósito do Senhor, então assim seja. Nós temos que crer nisso, irmãos. O problema é que nós nos tornamos telespectadores e não mais os ativadores. Você precisa ser ativado, irmãos. Essa cidade aqui vai ficar pequena para os crentes que estão aqui dentro. Vai ficar pequena, irmãos. As pessoas vão passar por você, eu sei disso. Vão perguntar o que houve, o que aconteceu com você. As pessoas não são ganhas quando nós reclamamos dela. As pessoas são ganhas para Jesus quando nós clamamos por elas. Quando você clamar nas regiões celestiais, joelhos dobrados, madrugada, meu irmão, você não faz ideia o que acontece. Eu acho que chega, né? Tá bom, porque se a gente entrar em outro assunto aqui, nós vamos embora. Os cultos lá de Arapongas não vai não, viu, irmãos? O pastor chamar você para ir para lá, não vai não. É 4 horas de culto. Você não vai aguentar ficar na cadeira sentado 4 horas, né, irmãos? É difícil. Mas fica 4 horas no celular, não fica? Fica. Fica de pé comigo. Eu quero orar com você. Eu vim trazer só 2 contextos para você. O pai, que é esbanjador, que é pródigo, e o irmão, que se lembra do irmão que não está mais aqui, o irmão que não está mais perto. Quinta-feira, quando eu orava, eu perdi o meu irmão mais velho. Somos em 3 irmãos, eu perdi o meu irmão mais velho há uns 8 anos atrás. E eu orei no final dizendo como eu queria, meu irmão, que você estivesse aqui. Eu tive questão só de 1 mês para falar de Cristo com ele, para despertar o evangelho nele. Eu creio que ele está na glória porque ele confessou Jesus antes de falecer. Mas como eu queria que o meu irmão estivesse aqui caminhando conosco. Ele já não está mais, ele já se foi, está na glória, está melhor que a gente. Mas tem irmãos que você conhece que ainda estão aqui. E se está aqui ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Basta uma atitude sua. Com Deus é assim, irmão. Você coloca o pé, Ele coloca o chão. Você tem que entrar por fé. A fé é o firme fundamento. É a certeza. A fé é dom de Deus. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Eu vivo crendo, irmãos. Eu vivo crendo. Curva a sua cabeça, ore ao Senhor. Declare o que você entende.